71. Regressor Instruction. Capítulo 351. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Não sei se esse porco desgraçado ajuda ou não. Ele pode até ser útil em momentos decisivos, mas também pode ser um golpe para situações inesperadas. Este era o momento em que finalmente ia ouvir as palavras que Kim Sung havia retornado de sua boca. Ele deve ter trabalhado muito. Era evidente que ele estava tentando destrancar o baú do tesouro impulsivamente, mesmo sem perceber em uma atmosfera sutil. Essa pequena pausa daria a Kim Sung tempo para pensar novamente. Enquanto eu o empurrava contra a parede, um obstáculo apareceu. Claro, não era hora de dizer que era tarde demais. Ainda é possível. Naturalmente, eu abri minha boca enquanto olhava para Kim Sung imediatamente. O que você estava tentando me dizer? Ponto. Ponto. Não é nada. Droga. Eu acho que é melhor te contar mais tarde. Outros parecem estar esperando também, e alguns problemas precisam ser resolvidos agora. Eu sabia. Droga, eu sabia. Eu quero perguntar mais uma vez. No entanto, não posso pedir para ser muito aberto. É uma pena, mas posso ficar satisfeito com isso. Na verdade, apenas o pensamento de revelar a verdade pelo menos uma vez já é uma grande conquista para mim. Acho que sei como ele confia em mim só por tentar revelar um segredo que seria muito difícil de contar a alguém. A primeira tentativa foi feita, então a segunda e a terceira tentativas pareceram um pouco mais fáceis. Ainda estava com vontade de perguntar, mas eu tive que deixar o trem ir por enquanto. Tá. Então, da próxima vez. Ponto. Eu percebi um leve aceno de cabeça. Enquanto Kim Sung abria a porta, eu vi os membros da guilda olhando para nosso lado, virando suas cabeças. Claro, quem mais se destacou foi Park Deok-gu, que gritou alto. Ele parecia feliz por algum motivo, mas era uma cara que eu queria bater. Jung Ga-yeon, Sun Yeong e Xue Jin, que também estavam por perto, também sorriram. O que está acontecendo, Deok-gu? Seria mais rápido ouvir de Elius do que de mim. HMM. É uma boa notícia. Apesar das palavras do Park Deok-gu, Kim Sung parecia bastante nervoso. Foi então que Elius, que falava com outros elfos atrás de nós, abriu a boca. Acho que tenho algumas coisas para lhe contar. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas repetidas vezes pela grosseria de antes. Quantas vezes ele vai se desculpar? Ele parecia muito arrependido. Bem, isso é compreensível, já que elfos são conhecidos por terem personalidades gentis, mas neste ponto, estou um pouco entediado. No entanto, ele começou a abrir a boca com uma expressão bastante séria. Não havia necessidade de explicar que os olhos de todos estavam focados nele. A partir de agora, suas respostas determinariam o caminho para o nosso partido. Acabei de receber um decreto do meu pai. Ponto. Para começar com a conclusão. Ponto. Meu pai decidiu aceitar positivamente a proposta da Guilda Azul. Uau! Essa é uma mensagem para mobilizar tudo o que Veria pode fazer para apoiar a Guilda Azul. Você terá que concordar com alguns termos. É isso. Não importa. Você pode nos contar imediatamente. Assim. Primeiro, parece que os elfos, incluindo eu, deveriam se mover juntos. Para fazer vocês se mexerem. Isso. Sinto muito. Sem problemas. Em vez disso, quero agradecer a você. Obrigado pela sua compreensão. Porque o nervosismo é natural. Então, outra coisa é que tem uma cláusula de que não vamos falar sobre isso lá fora. Claro, este documento não tem efeito, mas seria bom se você o verificasse pelo menos uma vez. A posição do comitê é que eles querem ter a garantia mesmo de uma forma formal. Espero que você entenda. Claro, entendo. É. Ponto. Gostaria que você contasse ao Estado o que ouviu da Xamã. Sobre o que Kazugano Nin viu. Pode ser desconfortável, mas por favor. Nosso Unsung não é tão bom em mentir. Quando virei minha cabeça e olhei para Kim Unsung, pude vê-lo claramente pensando. O que ele ouviu sobre o futuro através dela e o no Kazugano foi uma mentira que inventei. Provavelmente ele nem tinha falado com ela. Foi um momento em que pensei que seria melhor seguir em frente. Kim Sung abriu a boca em voz baixa. A destruição de Everia. O que? Posso saber instintivamente. Esse bastardo não está mentindo agora.
Foi na primeira linha. Talvez não importasse se eu pensasse assim. Elius sentiu a sinceridade em seu rosto também. Eu pude vê-lo respondendo imediatamente. Isso é verdade? Só estou contando o que eu vi. Eu também não ouvi a hora exata, mas me disseram que o reino de Everia foi pego em um desastre de guerra. Haverá uma grande guerra inimaginável, e todos, incluindo a humanidade e essas raças, lutarão com este lugar como sua fortaleza final. No entanto, ouvi dizer que, no final, não será capaz de resistir e acabar sendo destruída. À primeira vista, parecia um líder de culto gritando sobre o apocalipse e lançando maldições, mas sua expressão séria estava fazendo essa observação absurda parecer convincente. Você pode explicar com mais detalhes? Eu não ouvi sobre a causa ou qualquer outra coisa. Isso é exatamente o que eu ouvi. Então a árvore do mundo não vai apodrecer porque estamos aqui. O futuro pode mudar, Elius. O que ela pode ver com os olhos não é o futuro exato. Mesmo as pequenas ações podem certamente mudar. Como agora. É normal pensar que ele evoluiu? Ele agora estava um pouco diferente do passado que costumava agir confiando nas informações da primeira linha. Ele estava confiante de que poderia avançar e mudar o futuro. Eu tive que acenar com satisfação porque o crescimento do Kim Il-sung sempre estava me ajudando. Claro, o desenvolvimento pessoal também é importante, mas as informações que ele revelou também são interessantes. Esta não era uma guerra entre a República e o Estado como é agora. Provavelmente pode ser sobre Jin King, o lixo mascarado ou um inimigo que ainda não apareceu. Se for realmente. Está certo assumir que a podre árvore do mundo foi resolvida antes disso. Claro, era especulação. Porém, era difícil acreditar que o reino de Everia, onde as barreiras sustentadas pela árvore do mundo, caíram e se tornaram o local da resistência final. Claro, não se pode dizer que a defesa que era fraca, mas não parecia Castle Rock ou o Estado, feito de paredes altas. Se a árvore do mundo havia desmoronado completamente, mas escolheu este lugar como o último lugar, os comandantes da primeira linha eram realmente estúpidos. Yun-sung sabe como resolver isso, é. No contexto da situação, não se sabia se ele estava diretamente envolvido, mas é certo pensar que a árvore do mundo havia sido curada antes da resistência final do Kim Il-sung. Ele pelo menos ouviu falar disso. Resumindo, depois que a árvore do mundo foi curada, houve uma luta aqui e, no final, a humanidade foi destruída. Não sei se haverá outras batalhas depois, mas o momento em que Kim Il-sung retornaria não está muito longe. Havia muitas coisas interessantes em que pensar, mas não tenho tempo. Isso porque a atmosfera parecia incomum. Merda. Entendo. Entendo o que você quer dizer. Acho que é melhor levar este assunto devagar. Não. Acho que seria bom conversar enquanto nos movemos. O que? Que significa? Nós vamos nos mover agora. Elius Nin, gostaria que você preparasse uma expedição e ficar imediatamente. Está tudo bem, mas deve ser muito cansativo para você viajar uma distância tão longa. Se quiser descansar um pouco. Não temos tempo. Vou te dar breves explicações e instruções enquanto nos movemos. Você pode descansar. Claro, depois disso, vamos dar-lhe tempo suficiente para descansar. Todos os membros da guilda, por favor, preparem-se para sair agora. Yun-sung, eu entendo, mas todo mundo está muito cansado agora. Não. Estamos bem. Estamos bem. Ainda temos força suficiente. Bem, Kimo, Young-si e eu temos muita força física. Aong e os outros também estão bem, certo? Em vez disso, acho que é você quem precisa de um pouco de descanso. Não seria melhor tirar uma soneca? Se for um pouco desconfortável, posso carregá-lo e me mover. Ou eu acho que não é ruim colocá-lo para dormir com a magia do sono e levá-lo. Depois de acordar, tudo estará resolvido. Ah! Parando para pensar sobre isso, Jung-Nin ainda tem que ir. Este é outro problema em que não pensei. Quando virei minha cabeça naturalmente, pude ver Kim Il-sung assentindo. Sim. Pode ser difícil, mas acho que será melhor com Ki-Leong. Vou dar a todos apenas 30 minutos. Bom que não desfiz as malas, não pensei que iríamos nos mover tão rápido. É tudo por causa do Il-sung. Estou pronto. Eu também estou pronto. Eu também. Na verdade, não havia nada para o que se preparar. Isso porque, como disse Park Deok-gu,
Literalmente não tivemos tempo de desfazer as malas da maneira adequada. Já achava que Kim Il-sung estava se movendo com pressa, mas não sabia que agora isso iria acontecer tão rápido. Eu precisava de tempo para pensar, então abri minha boca, mas mesmo isso foi uma resistência inútil. E os suprimentos? Você não precisa se preocupar. Meu pai me disse que eu daria todo o apoio necessário. Talvez meu irmão esteja organizando tudo. Você vem com a gente? Sim. Embora seja fraca, estou pensando em ajudar. Seria terrível se algo acontecesse com o cardeal honorário enquanto eu estiver longe. Já que não há mais ninguém para tratá-lo, exceto eu. Não posso evitar. Obrigado pelo seu trabalho árduo. Não. Sentimos muito e somos gratos. Mas para onde vamos? Vamos começar a investigar a Floresta das Fadas primeiro. Você quer dizer a Floresta das Fadas? Sim. Teremos que nos preparar e ir. Falei com ela quando vi seu rosto estranho e imediatamente ouvi uma resposta. É um lugar perigoso? Não é, mas... Sim. Porque as fadas adoram brincar. HMM. Venha para pensar sobre isso, você não sabe muito sobre fadas. Sim. Devem ter sido esquecidos pelas pessoas do continente. Claro, você não precisa se preocupar muito. Embora o poder de uma fada seja especial, ele não prejudica o corpo humano. Por exemplo, trata-se de mudar a aparência do corpo ou mudar de gênero por um tempo. Entre eles, alguns faziam pequenas travessuras, mas basicamente todos eram bons. Isso ficou um pouco interessante. Regressor Instruction capítulo 352. É natural que você não os veja no continente. Este tipo de ambiente é muito importante para as fadas viverem. Você quer dizer meio ambiente? Sim. Quando nossos ancestrais de longa data estavam ativos, ouvimos que eles foram encontrados em todo o continente, mas, neste momento, você não encontrará em nenhum outro lugar exceto no reino de Everia. Basicamente, as fadas só podem viver em florestas não poluídas. Bem, fadas são como um animal extinto. Só podem viver em áreas de água da mais alta qualidade. Você quis dizer isso? Sim. Isso mesmo, Parque de Okegu. Aqueles que perderam seu lugar na vida por causa do desenvolvimento imprudente dos humanos. Estão um pouco mais. Ah, desculpa. Eu não estava tentando dizer isso. Não. Eu não posso dizer que você está errada. Como esperado. Mas Helena, eu não posso pensar assim. Ao contrário dos elfos, que são protegidos pela árvore do mundo, nada foi dado aos humanos. Considerando que todos os recursos necessários para construir barreiras e muros vêm da floresta, os sacrifícios são necessários para a sobrevivência e o desenvolvimento humano. Supondo que os elfos não tivessem uma árvore do mundo, as coisas ficariam muito mais interessantes. Ah! Os elfos teriam que construir barreiras e construir paredes. Não haverá fertilização contínua, então eles podem precisar de terras para cultivar para sustentar uma grande população. Seria preciso fazer aquedutos para beber água, o que seria muito diferente daqui para frente. Aquedutos são galerias subterrâneas ou expostas à superfície que servem para conduzir água. Isso faz sentido. Claro, agora, os limites estão se confundindo se é apenas para sobreviver ou para satisfazer sua própria ganância. Se os humanos fossem dados da mesma forma que a árvore do mundo, eu acho que poderia ser um pouco diferente de agora. Acho isso muito lamentável. Quando o ambiente muda, as coisas mudam. Eu vejo. Acho que falei demais sobre coisas inúteis. Não, cardeal honorário. Acho que você está falando de uma perspectiva ligeiramente diferente, então achei que isso ajudou a ampliar minha perspectiva limitada. Mais importante, agora. Sim. Vamos entrar na Floresta das Fadas agora. Já chegamos. Porque viemos correndo um dia inteiro. E aqui é bom lugar para descer porque é um lugar onde não podemos entrar de carruagem. Jungayan, Sun e Yeon, acho que seria bom ficar prontas. Sim. Ponto. Eu podia ver os rostos da Jungayan e Sun e Yeon, que acenaram levemente. Parece que elas não estão de bom humor. Curiosamente, Jungayan parecia menos mal-humorada. Vendo que ela não explodiu nem mesmo durante as constantes conversas com Helena, a proposta parecia ter funcionado. Claro, o ponto decisivo talvez seja porque agora ele está encarregada de minha saúde. Por outro lado, Sun Yeon tinha uma expressão um pouco mais sombria,
Acho que posso entender por que ela mantém essa expressão. Ela acha que o lugar dela foi ocupado. Na verdade, Sun Yeong estava na posição de ser minha médica antes desse show falso. Recentemente, muitas coisas aconteceram que a fizeram se afastar de mim, e ela parecia estar com um humor ainda pior porque foi afastada de seu emprego. A série de processos cuidando de mim era a única coisa que ela conseguia se conectar comigo, então não é muito estranho para ela fazer essa cara. Claro, não sei se ainda é o mesmo de antes. Parecia que Sun Yeong estava demonstrando interesse por mim sem tornar isso óbvio, então eu a estava afastando conscientemente. Vendo que ela continuava com o rosto sombrio, parece que meu plano não deu muito certo. Ela simplesmente não é extrema em comparação com Jung Ga-yeon. Eu preciso limitar minhas ações, considerando que ela ficou um pouco estranha. Aos poucos, mas preciso evitar que ela tenha um colapso mental. Quando eu sorri, ela sorriu levemente como se ela se animasse um pouco. Um sorriso muito brilhante se destacou. É algo que sempre pensei, mas com certeza sua aparência se aproxima do meu tipo ideal. Claro, apenas à vista. Quando saí da carroça, tendo pensamentos inúteis, pude ver os membros do grupo começando a sair das outras carroças, mas na verdade, essa visão é bem desconhecida. Normalmente, todos nós viajávamos juntos em grandes carroças, mas dividimos as pessoas porque a estrada que tomamos era difícil para uma grande carroça passar. Claro, o horizonte valia muito mais a pena assistir. Uau! Jung Ga-yeon gritou. É lindo. É realmente bonito. Esse lugar. Disse Sun Yeong. Claro, minha boca se abriu também. Quando vim para Iveria, minha reação foi a mesma, mas o aparecimento de flores coloridas que não podiam ser vistas na Terra era espetacular. Os monstros não vivem aqui? Sim. Esta também é uma das áreas protegidas pela Árvore do Mundo. Claro, os animais selvagens vêm, mas basicamente, é um lugar onde nem eles gostam de vir. Como eu disse antes, as fadas são um pouco sérias. Talvez aqueles sem imunidade tenham se assustado e saído. Se possível, seria melhor voltar em silêncio. Sim. Mesmo enquanto eu conversava por um tempo, os membros da guilda desfizeram suas malas e se prepararam para marchar. No momento em que Kim Sung enviou o sinal, a formação foi lançada instantaneamente. Os elfos não agiram diferentes de nós. Percebi que eles eram bem treinados, mas olhando bem, me senti diferente de novo. Mesmo no vagão, as duas formações eram bastante complementares, talvez como se estivessem tendo conversas separadas com Kim Sung. Não parecia uma harmonização perfeita, mas parecia que combinava bem. Definitivamente merece um aceno de cabeça. Eu gostei mais do que qualquer outra coisa que ela considerou minha segurança como mais importante do que ela ser uma curandeira. Não parecia muito diferente do normal, mas é uma boa sensação ser cuidado de uma forma ou de outra. De qualquer forma, a festa começou a marchar lentamente. Claro, Kim Sung estava na frente, e eu não sei se ele já esteve aqui, mas ele estava realmente ocupado guiando as pessoas. É claro que os passos que havíamos dado foram bastante cautelosos, não por acharmos que a situação era perigosa, mas para evitar situações incômodas. Bem é verdade que era chato e difícil à medida que seguíamos em frente. Depois de muito tempo, odiei minha maldita resistência. Depois de tomar um gole da poção de resistência, pude ver Helena olhando para o meu rosto carrancudo. Cardeal honorário, você está bem? Sim. Claro. Se você está se sentindo cansado, você deve falar comigo. Assim como o corpo se desintegra porque a alma está enfraquecida, o oposto é possível. Não, acho que seria melhor levar isso mais para frente do que isso. Não. Está tudo bem, Helena. Na verdade, não é tão complicado. Você não tem que recusar. Está ficando mais escuro e todos estão ficando cansados. Melhor dizer aos outros. Está tudo bem, de verdade. No entanto, o resto já estava decidido. Quando Jung Ga-yeon bateu na frente dela e começou a transmitir suas intenções, a notícia foi entregue a Kim Sung, que estava na liderança, e todos os elfos começaram a desempacotar as coisas para encontrar um terreno adequado. Estava ficando escuro. Foi então que uma luz brilhou ligeiramente diante dos meus olhos. HMM. Opa! Agora mesmo. Eu também vi, Ayan. Parecia um vagalume. A única diferença é que dava para ouvir uma pequena tagarelice.
Basicamente, era uma linguagem que mesmo estranhos equipados com magia de tradução não conseguiam entender. Fiquei um pouco confuso por um tempo. Quando me lembrei do que havíamos conversado o dia todo, senti como se pudesse ver o que estava diante de mim. É uma fada. É semelhante ao que você podia imaginar, uma libélula um pouco diferente da palma da mão, com asas, emitia constantemente uma luz bem pequena. Seria certo pensar que parecia um elfo em vez de um humano, e muito fofo. Surpreendentemente, parecia que muitos deles estavam se reunindo perto da Jungaian, mas considerando que o lugar onde eles se reuniram é uma floresta onde puro poder mágico foi reunido, a cena se reunindo ao redor dela não parecia estranha. Era uma visão muito pura, por isso atraiu as fadas ao templo. Felizmente, não são muitas. Ah! Isso não é muito. Pelos meus padrões, havia o suficiente, mas, para eles, não era. É bonito. Enquanto isso, os elfos estavam familiarizados com a montagem de acampamento, e parecia que eles não prestavam muita atenção às fadas. Pelo contrário, a maioria dos membros da Guilda Azul estava olhando ao redor. Já vi muitas coisas incríveis até agora, mas esta será a primeira vez que as vejo, então é compreensível. Kinri, que fingia não gostar de coisas fofas, estava completamente absorvida pelas fadas. Claro, alguns que sofreram. Eles roubaram a máscara vermelha que Qin Shang-Ryu sempre usava, e Park Deokegu se tornou como uma árvore de Natal. Estranhamente, algumas das fadas começaram a tirar pequenas pedras em Ansora, mas não parecia muito ruim. Pelo contrário, ela parecia bastante chocada. Ela também era uma mulher, então não parecia feliz por ser odiada por aqueles com rostos bonitos. Ela parecia saber por quê, mas era natural fingir que não era nada. Nem preciso dizer nada sobre os outros. Voltando ao modo acadêmico, Wang Zhongyao estava com os olhos bem abertos e muitas fadas começaram a puxar seu cabelo e tirar seus óculos. Olhando para Yueyong foi, ainda mais, um espetáculo. Muitas fadas estavam puxando seu colarinho. Havia até um cara tentando passar por sua camisa, então não precisava ser dito que era uma cena muito embaraçosa de se olhar. Ah! Pare com isso. Pare agora. Claro, a situação de Helena não era diferente. Algumas das fadas estavam usando suas orelhas como se fossem trampolins. Olhando para as expressões das fadas que saltavam de suas orelhas grandes, parecia que não estavam felizes. São realmente irritantes. Bem a tempo, vários começaram a correr até mim também. Eles não são particularmente perigosos, mas são muito irritantes. Não podemos fazer nada para detê-los. Assim, você pode expulsá-los, mas se fizer isso, eles trarão mais amigos. Talvez seja hora de as crianças adormecerem logo, para que fiquem um pouco quietas depois do jantar. Até então. Foi quando Helena continuou falando. Lentamente, Kyung-sung começou a se aproximar. Ele também tinha muitas fadas ligadas a ele, mas provavelmente tinha algo que queria dizer. Foi então que percebi que algo havia se tornado estranho. Eu não estava enganado. A forma do corpo do Kyung-sung pode ser vista mudando lentamente. Eu não sei se ele notou a estranheza também, mas pude ver sua cabeça baixa, olhando para baixo. HMM. Era uma voz bem fina. Isso se tornou muito irritante. Seu cabelo comprido descia até os ombros. Pude perceber que ele foi o primeiro sacrifício das travessuras. Kyong-si. Você não sente nada desconfortável ou estranho? Sou eu quem deveria estar perguntando. Olhando para mim estava uma mulher que parecia estar no final da adolescência. Opa! Virou uma menina. Kinri murmurou em choque. Regressor Instruction capítulo 353 Opa! Virou uma menina. Não há mais nada a dizer porque a descrição da Henri já foi muito precisa. Enquanto eu olhava em volta em silêncio, os rostos daqueles que ainda olhavam para Kyung-sung chamaram minha atenção. Não admira que a risada tenha explodido. Eu tinha ouvido falar disso antes, mas a cena em que se desenrolava na minha frente era bastante real. Mesmo se eu tivesse que adivinhar, ele parece ter apenas 17 anos no máximo. Não só o gênero, mas a idade parece ter mudado. A altura e seus membros ficaram menores, e seu cabelo liso até a cintura estava visível. Seu rosto parecia como se o verdadeiro Kim Il-sung tivesse sido transferido para um corpo feminino. Sempre achei que ele era bonito, mas quando ele mudou de gênero, parecia que ele poderia ser comparável aos elfos.
Ele parecia não estar ciente de si mesmo, mas parecia bom o suficiente para dizer que era uma garota de uma beleza incomparável. Esta não é uma avaliação subjetiva. Os membros da Zui e até mesmo os elfos que olhavam para ele também desviaram o olhar como se parecessem maravilhados. O que é ainda mais interessante é que o comportamento de uma garota no final da adolescência parece um pouco mais velho para ele e, por algum motivo, não natural. Por exemplo, ver um Sung acariciar o queixo ou franzir a testa com uma expressão séria estranhamente fofo. Esse bastardo é muito fofo. NT, tua irmã? Claro, não era que meu coração estivesse batendo nem nada disso. Em primeiro lugar, eu estava ciente do fato de que ela era mais jovem e de que Kim Un-sung era o núcleo. No entanto, não havia como negar que eu queria acariciar seu cabelo pelo menos uma vez. Esta foi uma situação em que fiquei totalmente sem palavras. Enquanto eu olhava para Helena, eu a vi calmamente começando a falar. É temporário. Você não precisa se preocupar muito. Ah, é? Sim. Basicamente, se não estiver na Floresta das Fadas, a magia não será mantida, e ele retornará ao seu estado original logo após deixar a Floresta das Fadas ou depois de um tempo. Ao contrário do normal, é impossível dissipar em geral. Qual é o motivo? Eu estou supondo que é provavelmente porque a magia é conduzida de forma diferente. Os limites de se a magia usada pelas fadas é ou não mágica também são muito ambíguos. Não sei muito, mas posso pelo menos afirmar uma coisa. Isso não será um grande problema. Entendo. Isso é um alívio. Kim Sung acenou com a cabeça como se aliviado pelas palavras da Helena. Claro, Kim Hee e Shui Jin também soltaram um suspiro de alívio. Pareciam estar muito ansiosas já que suspiravam muito abertamente. Considerando que Kim Un-sung também era o mesmo. Isso significa que ele nunca esteve aqui antes. Ele fingiu que não era grande coisa, mas achei que ele poderia ter ficado bastante surpreso porque pude vê-lo sorrindo um pouco depois de verificar novamente o que ele já tinha ouvido falar. Não sabia se isso era apenas atuação ou não, mas era verdade que Kim Un-sung também experimentou as pegadinhas das fadas pela primeira vez. Em outras palavras, ele mesmo não havia experimentado essa masmorra. Considerando que ele disse que esta estava acima da classe lendária, era impossível continuar a expedição como um piquenique. Se ele tivesse experimentado isso, seria melhor, mas... No entanto, o problema era que a atmosfera havia ficado turva por causa das fadas que se aglomeravam constantemente. A tagarelice e a atmosfera séria não combinavam bem. Pude ver que eles haviam se livrado da tensão, mesmo que fosse um pouco. Porque descansar também é importante. Os outros parecem ter reconhecido a permissão. Foi Ankimo quem abriu a boca primeiro. Tive as minhas dúvidas, mas é verdade. Tão fabuloso. Mestre da guilda Ya, Iri. Eles foram afetados por magia. O que? Quero dizer o gênero. Cheukimo. Ainda sou o mesmo. Cheukimo. Ainda sou o mesmo. Foi apenas por um momento, mas seu rosto parecia bem assustado. Parece que ele percebeu que havia cometido um erro. Eu também pude ver que estava desesperado para corrigi-lo. Meu Deus, meus olhos estão cansados. Ponto. Ninguém mais mudou do nosso lado, exceto Sung. Existe algum motivo? Há uma razão? Não é só porque as fadas querem? Pensei ter visto todos os lugares estranhos quando vim aqui, mas parece que há muito mais. Esta também é a primeira vez que vejo Sung mudar assim. Não importa o quão breve, não deveríamos mudar o nome dele. Acho que está tudo bem chamá-la de Kyuna. Isso é rude. Bem, Yejin é muito rígida. Chamá-la de mestre da guilda é o suficiente. HMM. Eu só disse isso como uma piada. Eu só queria dizer algo desnecessário. Parece uma experiência única, mas não quero aderir. Isso, todos. Devem sentir o mesmo. Talvez eu queira ver um pouco. Eu não sabia qual era a intenção nas palavras de Wang Jeongyeon, mas não tive escolha a não ser concordar com Kiri dizendo que ela não sabia. Claro, essa era uma visão que eu também não queria ver. Quando percebi que até as fadas tinham olhos, Ansura estava constantemente sendo atacada pelas fadas. Por alguma razão, isso é um pouco triste. As outras mulheres membros da guilda estavam preparando a comida, mas estava um pouco completa, não como se eu achasse que seria algo simples. Parece haver instruções diretas de Kyuna, mas parece que entraremos na masmorra amanhã. Pensando bem,
Ele não tinha algo a dizer antes. Quando me virei, o vi vindo no meu rumo. Encarar a mulher um pouco mais alta do que eu é um pouco estranho. Vê-lo dar um tapinha no meu ombro também não parecia nada natural por algum motivo. Depois de tudo, acho que não ouvi a resposta antes. Você está se sentindo bem, considerando que não está bem? Sim. Na verdade, não há nada de errado, mas... Helena disse que seria melhor fazer uma pausa. Eu não queria causar nenhum incômodo. Não. Estamos quase lá, de qualquer maneira. Achei melhor fazer uma pausa confortável por 1 ou 2 dias. Todos concordaram sem dizer nada, mas os defensores lutariam fisicamente. A Yeon também, assim como Sura Jeong-yeon. Já que eles continuam usando o poder mágico. Você está bem? Sim. Claro. Fisicamente, o problema é... Oh, você está falando sobre minha condição agora. Sim. As roupas que estou usando são desconfortáveis, mas está tudo bem, exceto pela altura. Parece que não há problema em lutar, apenas a aparência mudou, mas a capacidade física parece ser a mesma. Teria sido um pouco desconfortável se eu estivesse na posição do Deokigwayong, mas parece que haverá uma vantagem à medida que o corpo fica menor. Claro, a resposta virá em breve. Eu não perguntei sobre isso. Não sei se é por causa do humor, mas devo dizer que me sinto um pouco sensível e ágil. Acho que é certo pensar assim. Oh, obrigado, Yejin. Como se a comida estivesse pronta rapidamente, Shu Yejin entregou a tigela de sopa para Kim Sung. Claro, a tigela também foi entregue a mim. Kyun abriu a boca mais uma vez, levando uma colher à boca. De qualquer forma, estou feliz que tenha havido uma ligeira mudança. O momento da apreensão também mudou. Sim. Estou muito feliz. Foi um espetáculo vê-lo sorrindo amplamente. Eu sei que ele ainda não se adaptou ao seu corpo. Não é muito bonito. O que? Esse lugar. Oh, eu concordo. Provavelmente é uma visão que nem podemos ver na Terra. Ah. Sim. Claro. Não importa para onde você olhe no planeta, esse lugar não existirá. Ponto. Ponto. Kyong-si. Sim. É um pouco repentino, mas na verdade, muitas vezes fiquei irritado por ter vindo aqui. Eu pensei. Sim. Provavelmente a maioria de nós. Ninguém gosta de ser trazido aqui sem saber de nada. Houve muitas vezes em que chorei e gritei sem entender qual era a missão ou por que eu estava aqui. Isso é surpreendente. Não parecia nada assim. Isso porque pensei que seria melhor manter a compostura na frente dos outros. Mas... os humanos são tão inconstantes, sabe? Acho que também gostei deste lugar. Às vezes sinto falta das muralhas da cidade de Lindell, que não queria ver no início, e muitas vezes penso que não quero que este lugar desapareça. Claro, o mesmo vale para Kyong e os outros. Ponto. Na verdade, nunca imaginei que seríamos tão próximos. E nem sabia que confiaria em Kyong até esse ponto. Eu também, cara. É engraçado, mas comecei a pensar, recentemente, como foi uma sorte. Sorte. Sim. O fato de ter conhecido todos vocês, a conexão criada. É inesperado, mas espero ver essa cena juntos mesmo depois de muito tempo. Então, um pouco mais. Ele se levantou primeiro e estendeu a mão para mim. É natural segurar levemente suas mãos. Eu disse algo embaraçoso, mas estou falando sério. Não. Eu aprecio e penso da mesma forma. O fundo do pôr do sol era muito perceptível. Até o pôr do sol parece ajudá-lo. Foi impressionante vê-lo sorrindo brilhantemente. Foi então que vi Jungayan, um pouco mais distante, com olhos assustadores. Era assustador ver sua boca torcida depois de muito tempo. Ela parecia fingir estar bem, mas ela tinha um rosto bem deformado, não importava quem visse isso. Ela não vai causar mais acidentes, vai? Naturalmente, eu soltei a mão de Kyuna. Ao vê-lo ainda sorrindo, acho que ele não notou nada estranho. Pare de sorrir. Desgraçado. Se ele não parasse, um verdadeiro choque de monstros poderia acontecer. Eu acenei para Jungayan no mesmo momento por causa da ansiedade. Ela de repente se iluminou e correu até mim, me abraçando. Parece que demorei muito. Então, vou dar uma olhada com outros elfos por um momento. Se você descansar hoje, poderá entrar na masmorra amanhã. Novamente, eu acredito em Kyong. Você será capaz de resistir de alguma forma.
Sim. Com um rosto satisfatório e dando tapinhas no meu ombro, me senti culpado. O que enchia em seus olhos foi uma forte confiança e crença. A masmorra estava cada vez mais próxima, então eu estava mais preocupado com o fim disso. Seria terrível se Kim Il-sung realmente entendesse mal alguma coisa. Se eu fosse mal interpretado como o lixo mascarado Jing King, seria terrível porque não havia nada mais doloroso do que ser apunhalado pelas costas por alguém em quem você realmente confia. Claro, eu sou inocente, mas pensei que tinha que pensar em um caso em que esse tratamento não funcionaria ou se a situação piorar. Orelhas pontudas é um problema. Se a solução do Kim Il-sung funcionasse, seria um grande alívio. Eu me senti culpado, mas poderia ser uma coisa boa limpar minha alma. No entanto, o maior problema mudará ou não? Mesmo uma mentira, uma pequena variável, pode tornar a situação mais complicada do que antes. O problema é que, embora eu tenha procurado uma solução mas agora, não consigo encontrar. No início, meus pensamentos estavam inclinados a interferir na jornada da masmorra em si, mas o plano estava fora de questão desde que ouvi Kim Il-sung falar sobre a última resistência e outras coisas. Era verdade que a masmorra deve ser limpa a qualquer custo. Foi assim que respondemos às ameaças futuras. Pareço tão nojento para precisar de tratamento. Foi quando eu estava perdido em meus pensamentos. Como ver através dos olhos da Ayan. Jungayan estava olhando para Kiuna demais. Enquanto havia me abraçar com força suficiente para machucar meu braço, comecei a pensar que, mesmo por um momento, fui atingido na cabeça por um martelo. Por que não pensei nisso? Por que não pensei em contaminar esse elfo até agora? Regressor Instruction capítulo 354. Por que não pensei nisso até agora? Eu sei que tenho que parecer sério, mas ainda continuo sorrindo. O problema ainda não havia sido resolvido, mas parecia que eu havia encontrado uma boa solução. Mesmo depois que Kyuna, Qin-Hee e Qin Shang-Ryu obtiveram pistas sobre a masmorra juntas, as risadas continuavam saindo de mim e, embora uma voz alta ressoasse na minha frente, não prestei muita atenção. Afinal, definitivamente a notícia que a masmorra que Yang-sung estava escondendo foi encontrada veio. Se minha previsão estiver correta, os membros da guilda e elfos estão se preparando para entrar na masmorra. Não é à toa que Helena também mostrou uma expressão animada. Foi tão bom vê-la olhando para mim enquanto movia suas orelhas para cima e para baixo. Olhando para ela, que parecia tão inocente, eu não conseguia entender por que não tinha sido capaz de pensar nisso até agora. Em certo sentido, quero agradecer a Jungayan e Kiuna. Não há necessidade de realmente limpar minha alma. Literalmente, realmente não precisa ser curado. Ela era a única que podia ver minha condição de qualquer maneira. Contanto que o elfo de Ponta Esmeralda não se sinta desconfortável comigo. Mesmo se o plano do Kim Il-sung falhar, há uma chance de que isso seja resolvido se eu o fizer acreditar que seu tratamento acabou. Se a característica mudar. Eu estava curioso para saber o que ela pensaria de mim. Belial certamente me chamou de alma nojenta, mas ele não vomitou nem franziu a testa. Talvez seja um efeito ligado às minhas características. Pode ser uma alma nojenta para Helena e os outros, mas pode não parecer para Jungayan. Claro, Jungayan não tinha o atributo de Helena, mas ela não se sentiria enjoada se tivesse. Se a característica ou disposição da Helena fosse invertida, havia a possibilidade de que sua perspectiva sobre mim também mudasse. Isso pode ser um pouco difícil, mas como tenho muito tempo com Helena, vale a pena tentar pelo menos uma vez. Esta não é minha especialidade. Claro, eu não me sentia confortável. Trazer um elfo puro para o abismo foi um feitiço muito difícil para o Qiyong da Luz, que havia renascido. Essa nem mesmo era minha especialidade. No entanto, achei que a causa não poderia ser ajudada. Eu até havia considerado um infeliz acidente desse elfo inocente na pior das hipóteses, mas mais do que isso mostrava o quão barato eu era. Claro, houve muitas dificuldades para implementar o plano de imediato, mas... Opa, você não está se sentindo bem? N não. Ayan. Eu estava pensando em outra coisa por um momento. Que bom. Eventualmente, as dificuldades começaram a falar, mas este era o momento perfeito. Eu vi os membros do grupo que estavam prestes a entrar na masmorra esperando por mim. Enquanto preparava uma história plausível, não conseguia nem pensar que as coisas haviam chegado tão longe.
Eu preciso de um pouco mais de tempo para pensar. Claro, não havia tempo para desfrutar desse lazer. Como achei que o momento era urgente, decidi entrar imediatamente. Teria sido bom ter percebido isso antes de partir, mas depois que o trem partir, não tenho escolha a não ser fazer meu trabalho bem, dentro da minha situação atual. Por exemplo, esta era uma missão com um limite de tempo dado apenas para mim. Do momento em que entrei na masmorra até que ela fosse atacada, a qualquer custo, devo fazer Helena perceber o que era a verdadeira luz. Assim que eu balancei a cabeça e me aproximei, uma voz familiar veio imediatamente. Você entrou no Lagoa Torcida, uma masmorra de nível lendário. Número de pessoas, 23 a 34. Ainda é o mesmo. Exalava uma atmosfera sufocante e deprimente. Já era hora de me acostumar, mas não consigo me acostumar com essa atmosfera estranha. A atmosfera geral era como o jardim. Embora, na verdade, não tivessem muito em comum, exceto que tinham plantas. Isso acontecia porque todo o lugar, pelo qual havíamos entrado no subsolo, estava úmido, e todas as raízes e plantas emaranhadas ao redor estavam podres. Era diferente do jardim que as mantinha verde. Elias abriu lentamente a boca como se algo estivesse incomodando antes de realmente entrarmos. Tinha dúvidas, mas... é verdade. Claro que quem respondeu foi Kim Sung. Era hora de explicar como ele poderia encontrar pistas tão facilmente que nem mesmo os guardas averianos não conseguiram. Eu tenho sorte de qualquer maneira. Ele vai falar, mas e daí? Contanto que eles aceitem, isso é tudo. Tive sorte porque recebi orientação das fadas. Eu também não achei que seria capaz de encontrar tão rápido. Esta área já foi investigada. Você não está familiarizado com masmorras, então é natural. Mas é realmente incrível. Oh, é que nosso mestre da guilda encontrou masmorras surpreendentemente desde muito antes. Não há nada para ser estranho. Desde que fomos convocados, haverá mais de 10 masmorras que foram encontradas ou atacadas. Não é algo que deva ser culpado. E ele é excepcional entre os estrangeiros que estão ansiosos por encontrar masmorras. Ponto. Você cobriu bem. Tio Deukegu está certo. Desde o início. Yunsung. Não, o mestre da guilda é um profissional em encontrar lugares como este. Entendo. Acho que sei por que você, que acabou de chegar aqui, cresceu tanto. Bem, na verdade, descobrir também é importante, mas atacar é ainda mais importante do que isso. Sem Ying-si. Não, sem o mestre da guilda Yungnin, nossa guilda não poderia ter crescido tanto. É assim mesmo? Sim. Com certeza, se eu fosse contar histórias sobre os ataques de nossa guilda às masmorras, um dia não seria suficiente. Ah, mas estou um pouco nervoso porque ainda é um nível lendário. Vocês, elfos, conhecem masmorras? Na verdade, não. Mesmo? Sim. Se não for por um motivo especial. Claro, não é que não iremos, mas será difícil comparar com vocês. Não há muitas masmorras no reino de Everia. Isso é desconhecido. Talvez escondido aqui e ali, como este lugar. Mesmo se eu pensar sobre isso, esse último comentário é uma besteira. Qualquer um podia ver que ele não sabia nada sobre masmorras. Embora eu desejasse que ele fosse um pouco confiável, os elfos são um grupo bastante desajeitado. TSK, TSK. Eles realmente não parecem experientes. Não sei por que um grupo com esse tipo de poder parece um pouco desajeitado. Posso imaginar que eles são semelhantes aos cavaleiros. Eu realmente não sei se isso poderia ser expresso assim, mas me pareceu que era semelhante ao fato de que os cavaleiros possuídos pelo Estado não estavam familiarizados com ataques às masmorras. Ao contrário dos mercenários e caçadores de tesouro profissionais, essas pessoas desconheciam a masmorra em si. Era uma história completamente diferente entre passar por uma guerra ou uma batalha interpessoal e atacar uma masmorra. Claro, eles sabem o básico, mas isso significava que havia uma grande possibilidade de que eles não soubessem o que fazer em situações repentinas. Já que não é floresta, seus movimentos seriam realmente limitados, e a masmorra em si, chamada a Lagoa Torcida, não parecia se adequar aos elfos. Eles haviam se reunido para nos observar, mas talvez eu devesse pensar na possibilidade de que possam ser um incômodo. Já que você disse que não está familiarizado com, seria melhor reorganizar a formação geral. Tudo bem? Pensei em ouvir primeiro.
Não há nenhuma mudança em fazer uma linha em torno de Kyoung e Helena. Outros, exceto Elius, estaria melhor ficando atrás. Rangers, invocadores e outros soldados estarão no comando no meio e nós lideraremos na linha de frente. HMM. Ele não parece feliz. Se fosse eu, receberia isso de braços abertos. No entanto, do lado dos elfos, parece que eles não gostam que fiquemos totalmente no comando da linha de frente. Eles podem pensar dessa forma. Na verdade, essa expedição foi criada para curar a árvore do mundo e não eu. Considerando que era um trabalho élfico e uma tarefa dada aos elfos, pode ser desconfortável ver Azul obtendo a vantagem. Se fosse um grupo individual, alguns pensariam que seria uma boa receber os benefícios, mas eles pertenciam a um reino enorme. Isso significava que tínhamos que considerar várias coisas. Eles também não são tão estúpidos quanto pensei. Na verdade, não importava o que acontecesse com o acampamento. Sung cuidará da estratégia da masmorra. Eu só tenho que fazer o que tenho que fazer. Não tenho tempo e capacidade para prestar atenção à estratégia. É justo tentar resolver o problema imediatamente. Como posso fazer isso? Também devo ter cuidado com os olhos do Sung e dos membros da guilda. Acima de tudo, eu precisava descobrir exatamente como Helena pensava e se sentia por mim. Pretendo começar assim que os preparativos suficientes forem feitos. Ela é o verdadeiro problema. Claro, o mais problemático era ninguém menos que a Jungayan. Ela não ousaria jogar magia em Helena, que serviu como minha enfermeira, mas não sei o que ela faria se perdesse o controle. Se eu fosse pensar na possibilidade de fazer um passeio de barco só nós dois na Lagoa Torcida, não bastava ter cuidado mais de 100 vezes a mais. O ideal era criar de alguma forma uma situação em que pudéssemos ficar sozinhos. Acima de tudo, essa era a minha principal prioridade. Não havia começo sem falar com ela primeiro. Não pode haver um acidente se nada acontecer. Não importa o que aconteça, tenho que falar com ela. Quanto tempo leva para invadir a masmorra? Se eu pensar na comida que trouxemos, a expedição levaria pelo menos 10 dias. Mesmo supondo que o acampamento será criado mais de 10 vezes, é inegável que o tempo não é suficiente. Não importa o que eu pensasse sobre isso, não havia outra maneira a não ser agarrar meu peito. Era até difícil andar, pois não havia carruagens à vista. Não há lei contra andar de rickshaw porque ainda havia mão de obra suficiente. O rickshaw é um meio de transporte de tração humana em que uma pessoa puxa uma carroça de 2 rodas onde acomodam-se uma ou 2 pessoas. Tosse. Helena, eu não consigo respirar. O que? Tosse. Tosse. Quando comecei com o plano, senti todos os olhares focados em mim. Eu parecia uma criança gritando por um brinquedo. Prometi a mim mesmo que ia parar de fazer esses shows de merda o máximo possível, mas o compromisso humano era originalmente fácil de quebrar. Quando comecei com os mesmos sintomas que eles viram da última vez, eu os vi se movendo com pressa. Não é minha culpa. O ar distorcido no lugar distorcido não tinha escolha a não ser devorar alguma alma pura. Este foi o momento em que eu precisava desesperadamente desligar o mundo exterior. Claro, todos sabiam que a bela baba elfa deveria ficar comigo. Eu não quero andar. Caramba, Regressor Instruction capítulo 355, não está tudo muito confortável. Estava tudo indo perfeitamente como planejado, mas tudo parecia tão confortável que me senti culpado. Olhando para fora, pude ver os membros da guilda e elfos ainda lutando. Eles estavam em problemas devido ao súbito aparecimento de um monstro. Que complicado. Isso era definitivamente complicado. Como Sung fez, a maioria dos monstros principais no lago eram demônios. Mesmo assim, eles eram demônios de baixo nível que não podiam ser comparados com Belial, mas esta masmorra não era raro de nível comum. É definitivamente uma masmorra que recebeu um grau lendário, então é normal pensar que um demônio ou monstro de pelo menos grau lendário ia aparecer. Não fazia sentido comparar com uma criatura de nível mítico em primeiro lugar. Se for igual ao nível mítico que eu vi até agora, é pelo menos 3 ou 4 níveis acima do nível lendário. Nesse caso, minha classe semi-mítica, Alquimista da Luz, também tem infinitas maneiras de usá-la, mas o problema é que não posso pesquisar porque estou apenas na cama. Pode demorar um pouco, mas talvez eu deva criar uma poção que atinja as paredes do sistema. É só um desejo, mas
Meu corpo estava definitivamente bem e confortável, então meus pensamentos começaram a surgir. Os membros da expedição que lutavam sem dizer nada, nem mesmo foram capazes de terminar ainda. Isso acontecia porque os rostos dos demônios eram de, pelo menos, grau heróico ou superior, e aqueles que estavam lutando contra eles pareciam muito sérios. Havia ansiedade nos rostos do Parque Deukegu e o Aeon, sem mencionar as expressões faciais da Jungaia ou outros. Claro, tentar completar a difícil masmorra com os elfos o mais rápido possível os fazia ficar assim. Parece que eles não estão mais à vontade. Claro, a culpa é exclusivamente minha. Mesmo assim, já que Qiyong da Luz estava sofrendo, eles estavam sob pressão para completar o ataque rapidamente. Eu estava preocupado com o que fazer se um acidente acontecesse, mas comecei a me sentir aliviado quando vi Kim Sung, não, Kyuna, facilmente abrir a cabeça de um dos demônios. Cerca de 3 horas desde que comecei minha jornada confortável no rickshaw, Kyuna ainda está tranquila. Enquanto ela continuava a olhar para mim, Helena, que estava no mesmo lugar que eu, lentamente abriu a boca. Não se preocupe, cardeal honorário. Nada de ruim vai acontecer. Não é por causa disso, mas... Não há nada de ruim em pensar dessa maneira. Eu gostaria de ajudá-los de alguma forma. Não me sinto confortável deitado aqui sozinho. Não. Como eu disse antes, você deve evitar sair tanto quanto possível. Este lago e o poder mágico poluído emitido pelos demônios estão afetando sua alma. Mover-se precipitadamente agora só tornará as coisas piores. A Azul é forte. O mesmo vale para nossos cavaleiros eluneverianos. Nada de ruim vai acontecer. Não estou falando isso porque não confio neles. Você tem que confiar neles. Tenho certeza de que seus amigos entendem você totalmente. Claro. Eles poderão chegar ao final da masmorra sem problemas. Por favor, pense primeiro em você mesmo, e não nas pessoas de fora. Dessa forma, seus amigos também poderão lutar aliviados. Sim. Eu deveria pensar assim. Naturalmente, mantive uma expressão triste. Eu podia ver Helena me olhando preocupada, disposição, defensora curiosa. Sua disposição era uma defensora curiosa, verificando as características únicas de Helena Everia, flor delirante esmeralda. Sua característica era flor delirante esmeralda. Faz sentido se eu pensasse em seu passado. Ela era uma elfa que estava presa apenas no reino de Everia, e vendo que ela estava basicamente interessada em humanos e outros países, sua característica deve ter se originado disso. Se alguém me perguntasse se eu não gostei, eu responderia que gostei. A disposição e as características eram boas. Gostei do fato de que ela estava curiosa e combinou bem com a característica única. Acima de tudo, era melhor que ela fosse como uma menina sonhadora que não conhecia a realidade. Isso significava que era melhor do que lidar com pessoas que estavam cansadas do mundo. Isso significa que eu tenho que fazer algo com ela. Primeiro, a tarefa mais importante foi concluída. O espaço apertado era desconfortável, mas foi uma grande conquista estar a sós com ela. Estávamos até mesmo bloqueados magicamente do lado de fora, então esse era um bom momento para ter uma conversa. Claro, o problema de sua rejeição instintiva de mim permaneceu, mas conforme nosso relacionamento progrediu ou sua maneira de pensar mudou, seria mais fácil para ela me aceitar. A questão que eu não sei que caminho seguir. Em primeiro lugar, não há desacordo de que preciso me aproximar dela na situação atual. Temos que conversar tanto quanto possível. Precisava saber mais sobre ela e descobrir que tipo de vida ela havia passado. A primeira etapa necessária para se conectar era entender um ao outro. Quando eu balancei a cabeça e abri minha boca, uma resposta veio imediatamente. Você não está cansada? Estou bem. Mas... Não, cardeal honorário. Não importa o quão poluída sua alma esteja, ela não parece suja. Em meus olhos, posso ver mais da nobreza nela. Sim. Obrigado por dizer isso. Ponto. É verdade, cardeal honorário. Como eu disse antes, observei o cardeal honorário e os heróis da luz através do espelho da deusa. Foi uma ótima visão. Sim. É tão vívido o suficiente para me fazer arrepiar sempre que lembro. Será inesquecível mesmo depois de algumas centenas de anos que os 4 heróis enfrentaram o grande demônio sem um único passo para trás. Não é grande coisa, Helena.
todos os outros teriam feito o mesmo. Não. Eu realmente pensei em mim mesma lá, mas embora eu tenha pensado nisso centenas de vezes, eu não pude fazer nada além de sentar. Os heróis da luz me deram coragem. Coragem? Sim. Não é muito tempo, mas eu moro no reino de Averia há 200 anos. Como todos os elfos. Luig e meu irmão, Elius, disseram que fora do reino sempre foi perigoso e, na verdade, eu cresci ouvindo histórias sobre outros humanos. Disseram-me que é um lugar assustador e perigoso lá fora. Então você só ficou no reino? Sim. Para mim, o exterior do reino era apenas um lugar assustador e aterrorizante. Você não parecia ser assim, mas... Eu não disse isso antes. Foram os heróis da luz que me deram coragem. Talvez, se eu não tivesse visto o espelho da deusa, não teria deixado o reino de Everia. E provavelmente não saberia qual era minha missão. Você já ouviu falar dos elfos de grau superior? Sim. A história de não nascer há muito tempo e o fato de que Helena era uma elfa superior. Na verdade, ser um elfo superior não significa nada de especial. Não há nada diferente dos outros além de receber a bênção da árvore do mundo e a bênção de Eluna. Claro, historicamente. Sim. Historicamente, os guardiões ancestrais sempre desempenharam um grande papel. Há muito tempo, uma vez que o reino humano não era dividido, desde os dias em que os humanos e essas raças lutavam como um, os guardas ancestrais apareceram no mundo e enfrentaram perigo imediato. Você pode pensar em todos os companheiros elfos nos contos de fadas ou nos livros de história como guardiões de nossos ancestrais. Entendo. Não sei se é por causa disso, mas achei que teria um papel me dado. E Lei Keylong encontrou diretamente a razão para mim. A missão sobre a qual você falou da última vez. Sim. Eu recebi uma revelação. Quero dizer, a revelação de Elune para curar a alma contaminada de Lei Keylong e se juntar aos heróis da luz. Não sei do que ela está falando agora, mas esta é uma boa notícia para mim. Isso significa que era verdade desde o início que ela se sentia bem comigo. É melhor se ela entender mal assim. Se ela realmente pensou que havia recebido uma revelação, talvez eu pudesse fazer uso disso. Sim. Eu realmente posso. Não havia razão para não usar isso, já que ela mesma estava inventando a história para mim. Eu pensei sobre isso por um momento, mas não tive tempo para tomar uma decisão. Não há razão para demorar mais. Enquanto eu franzia a testa, eu a vi se aproximando com pressa para verificar minha condição. Ela parecia aflita. Neste ponto, eu podia sentir o poder divino sendo enviado para mim com pressa, mas é claro, não funcionou. Desta vez, parecia que um tratamento um pouco diferente seria necessário. Eu imediatamente parei de respirar tanto quanto possível e comecei a derramar lágrimas. Para Lei Keylong, com 26 anos de atuação, derramar lágrimas de crocodilo é moleza. Você está bem? Cardeal Honorário, você está bem? Tosse. Cardeal Honorário. Não esqueci de sacudir meus braços. Não, na verdade, essa era a parte mais importante. Isso porque ela teve que reconhecer corretamente que já havia passado o tempo em que ela poderia me tratar com o poder divino. Ela continuou derramando seu poder divino para mim, mas eu tive que fazê-la perceber que não estava mais funcionando. Enquanto eu sacudia todo o meu corpo como se tivesse enlouquecido, Helena imediatamente ficou nervosa. N não. Enquanto revirava meus olhos e olhava para ela, eu a peguei olhando para a janela como se ela estivesse pensando em pedir ajuda do lado de fora. No entanto, todos estavam ocupados ajudando na luta. Ninguém iria ajudá-la agora. Nesse momento, o evento que preparei logo estava atingindo o pico. Meu corpo inteiro cambaleando, eu estendi meus braços para o ar. Mostrei olhos tristes enquanto fazia gestos de agarrar, quase como se pedisse a salvação. Oh, Elune. Elune. Por favor. Ah. Ah. Suspiro. Oh, Elune. Helena começou a chorar. Eu a senti segurando meu braço com força, o tempo todo estendendo a mão para o ar. Foi quando minha condição se estabilizou. HMM. Suspiros e dúvidas de alívio é visível em seu rosto cheio de lágrimas. Ela havia experimentado um milagre de estabilização repentina do meu corpo, que parecia estar morrendo um pouco antes, então não seria absurdo fazer essa cara. Ah. Certo. Impossível. Isso impossível é verdade. A erosão da alma atingiu o estágio 2.
Não era mais um poder divino que era necessário. Apenas Elune poderia resgatar Kilowong da luz da crise da morte. Missão forçada de nível heróico ativada. Pare. Seu demônio maldito. 01, Deus Elune. Por razões desconhecidas, a missão forçada de nível heróico foi cancelada. Sistema de Kilowong. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.